Quando Nossa Senhora diz para o servente lá na boda de Caná, fazei tudo que meu filho vos disser, fazei tudo que ele vos disser, referindo a Jesus, filho dela, porque ela percebeu que o vinho iria faltar. Ela conversa com ele, ele fala: mulher, isso não cabe a nós, né? Mas ela sai, volta e fala para o servente: ele vai vir, então fazei tudo que ele vos disser. É claro que Jesus manda encher as talhas de água, né? Mas em outro momento, porque quando ela fala fazer tudo que ele vos disser, então tudo que Jesus fala na Bíblia, nós devemos obedecer, lógico, porque ele não manda fazer nada que seja errado, claro. Mas quando ele encontra os apóstolos dormindo, o que acontece? O mundo, muitas vezes, a serpente do mundo, igual o demônio tentou Jesus no ter, no prazer e no poder, né? E quando ele foi para o deserto, ele driblou o demônio com as palavras bíblicas já escritas no Antigo Testamento. E ele também ele resistiu mesmo dentro do 100% humano dele. E no final do capítulo, quase no epílogo de São João, o Evangelho de São João, que era o apóstolo amado por ele, o discípulo amado, aliás, que ele fala lá no final do Evangelho de São João: coragem, eu venci o mundo, né? Então, tudo que está dentro do mundo, né, que está sobre a superfície da Terra, né, nós somos presos à Terra exatamente, a gente cai, as coisas caem pesado, machuca por causa da força gravitacional da Terra que nos prende, porque não tivesse essa força, nós iríamos ser jogados longe por causa da rotatividade da Terra. Então, olha para você ver a perfeição da criação. Então, ela tem uma força que nos segura. Quanto mais distante da Terra a gente for, você vê os astronautas, eles ficam flutuantes, né? Então, quer dizer, eles não pousam, eles não aterrissam, porque está longe da Terra, né? Precisa do mecanismo da própria nave para eles descerem. Então, o que acontece? Nós, como presidiários da Terra enquanto no corpo, né? Nosso corpo tem peso, nosso corpo é sujeito à força gravitacional do mundo, mas nossa alma, ao contrário, Deus tenta atrair com a força gravitacional do amor dele, puxando-nos para ele, que a gente sempre refere a Deus no alto, né? A gente refere a Deus no alto para dizer que ele está no alto, dominando tudo, porque do alto se domina tudo. Por isso que as muralhas das cidadezinhas antigas eram todas muito altas para o inimigo não conseguir entrar, né? Tá. Então, quando Jesus está rezando lá nas vésperas da morte dele, ele não leva os apóstolos até o lugar onde ele está fazendo a oração pessoal dele, que significa o discipulado. O apostolado é quando ele está junto do povo ou quando ele vai até o povo para exercer o apostolado, né? Exercer aquilo que ele aprendeu aos pés do Pai, que o Pai deu para ele ordens, autoridade. Então ele ia, esse momento dele sair da presença do Pai na oração pessoal é o apostolado. E quando ele voltava para perto do Pai, rezar sozinho era o discipulado. Ele era igual Maria foi quando ele era pequenininho e foi crescendo, os joelhos dela era a carteira escolar dele. Depois
Jesus cresceu, e ele cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Maria passou a submeter. Aí o mestre já era Jesus e ela era discípula. Aí depois ela tornou apóstola, né? Porque ela visitou Isabel, foi um ato de apostolado. Tá. E quando Jesus deixa os 3 apóstolos lá num determinado lugar, falou assim: orai e vigiai. Fica aqui rezando enquanto eu vou adiante para eu rezar, para eu buscar o Pai, ir até o Pai. Então ele deixou Pedro, Tiago e João lá, num determinado ponto, e distante um tiro de pedra pela mão, é onde ele foi, na escuridão, encontrar com o Pai. Depois que ele rezou um pouco, ele vem e encontra os apóstolos dormindo. Aí ele fica muito contrariado, triste, e falou: vocês não puderam rezar 1 hora comigo? Orai e vigiai para não cair na tentação, né? Então, além de Nossa Senhora dizer o tempo todo nas aparições: rezai, orai, orai, ou rezar, rezem, 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 rezem. O recadinho dela é sempre esse, né? Jesus, e ela fala: fazei tudo que meu filho vos disser. A gente vai a Jesus, fala: Jesus, o que o senhor quer que nós façamos? Ele fala: orai e vigiai para não cair na tentação. Além de outras coisas que ele nos exorta, né? Se não for pela vida de oração pessoal, se não for por uma vida de... Quando os grupos de oração acabam, é falta de oração pessoal, que o povo quer ir só para o auê. Mas lá na casa deles, sozinhos no quarto, eles têm preguiça de rezar. Eles não rezam. Então o que acontece? Ali não dá fruto, porque atrás de todo apostolado frutuoso existe um discipulado fervoroso. Então, quando eu estou perto de Deus na vida de oração, eu estou fervendo meu coração de amor. Eu quero falar com Deus, eu quero sentir Deus, né? Eu quero estar namorando com Deus, na intimidade com Ele, na oração, no diálogo amoroso, de amigo, de um filho com o pai. Aí está fervoroso. Então, quando eu saio para o apostolado, se eu tenho essa atitude no discipulado, eu vou ter um apostolado frutuoso. Ele vai dar fruto. Então, quando tem um padre que não reza, quando tem um coordenador que não reza, grupos de oração que não reza, não dá fruto. Não tem fruto. Porque fruto que eu digo assim, fruto de perseverança, fruto de alegria, os frutos do Espírito Santo, da bondade, né? Frutos dessa natureza, de paz, da fruto da paz, né? Então, por isso que o mundo vai de mal a pior, né? Quando a gente vê ministros tendo casos que começam na sacristia, o que é? Eles são ministros, mas eles não têm vida de oração pessoal. Eles manuseiam Jesus ali, mas eles mesmos não têm vida de oração pessoal. Eu tenho certeza que não, porque se tivesse, eles não teriam cometido adultério, igual eu sei de muitos casos que acontecem com ministros da Eucaristia nas sacristias, ministro extraordinário da Eucaristia. Assim como muitos padres que deixam a batina por causa de uma mulher, que elas vão tentando. Foi até ela conseguir arrancar ele da igreja e ficar com ela. Casar não, ficar com ela. E ela era da igreja, olha para você ver que tem mais esquisito. Mas a oração dela quando ela ia para a igreja era só para poder ver ele, porque ela ficou apaixonada com ele. Por quê? Porque ela não vigiou, porque ela não rezou, né? Então, se nossa vida não for pautada numa vida de oração pessoal, nós caímos, né?
Nós caímos e decaímos, e depois eu te pergunto, quem vai conseguir nos levar de volta para Deus? Se eu já aprendi tudo e mesmo assim eu consegui trair meu Deus, num pecado grave, né? Quantas mulheres que eu vejo chorando na hora da Eucaristia, na hora da comunhão, na missa, e eu até tento conversar com elas, mas por quê? Porque elas eram livres, apaixonaram e se uniram com um homem casado, ou está namorando, mas já está transando. E aí o que acontece? Está pecando dessa forma e elas choram porque não podem comungar. Uai, a gente ganha para perder e perde para ganhar. Se você quer Jesus, você tem que excluir tudo aquilo que é da carne, né? Você tem que excluir o excesso de comer, você tem que tudo aquilo que pode te levar a um pecado dessa natureza, do adultério, né? E por aí afora, do adultério, da perda da castidade, né? Da impureza. Então, o que acontece? Nós temos que orar e vigiar e comungar e confessar e pedir direção espiritual, mas principalmente rezar muito, porque a carne é fraca, o coração é bandido, ele só apaixona pelo que não presta. O pecado é gostoso, ele é atraente. Por isso que o demônio, ele não comete erro, não. Ele não comete pecado, não. Porque o povo fala assim, isso foi o demônio que me tentou. Mas a função dele é essa mesmo. Agora, você é provado o tempo todo se você ama Deus ou não. Então, quer dizer, o demônio tenta, né, a gente fala, né? Mas na realidade a tentação é as próprias pessoas, né? Então quem tem que confessar é o demônio. Então ele tenta, agora cabe a mim resistir ou não resistir, né? Não é verdade? Então, quando Adão e Eva cometeram o pecado vamos falar que é simbólico, de comer a árvore fruto da árvore da ciência, proibido, a serpente vem e engambelou a Eva. A mulher é muito curiosa, né? Foi levada pela atração daquela cobra bonita, cheia de cores, malabarista. E ela falou, por que você não come do fruto dessa árvore? É porque Deus proibiu. Mas ele proibiu, sabe por quê? Porque se você comer, você será como deuses. E ela, na mesma hora, crau, ainda chama o homem para poder comer, e o homem crau, né? Aí quando Deus vem e aparece, Deus pergunta para Adão, por que você fez isso? Ele falou, por causa dessa mulher que o senhor pôs junto comigo. Aí ele pergunta para a mulher, por que você fez isso, mulher? Ela falou assim, por causa da serpente. Ela não pergunta nada para a serpente, porque a gente não dialoga com o demônio. A gente dialoga com o pecado, com aquilo que pode nos levar ao pecado, né? Porque quando você percebe que a conversa está indo além, quando você percebe que você está fraquejando, quando a gente percebe que está sendo atraído por alguém, a gente tem que dar linha na perna, correr, rezar, comungar e por aí afora, né? Então, ser cristão é um ato heróico, é um ato de heroísmo. Agora, por que os santos chegaram à santidade? Eles pecaram, porém, eles se venceram a própria carne, venceram o mundo e venceram o demônio. São os três grandes inimigos da santidade. Inimigos nossos: a carne, o mundo e o demônio, né? Por isso que existe a igreja, a comunidade, os movimentos, para a gente rezar junto, a fé do outro nos contagia, o exemplo dos outros nos contagia, nós devemos ler livros de santos para tomá-los como exemplo,
ter uma devoção muito grandiosa à Virgem Maria, São José, os homens têm uma grande devoção a ele, porque ele é o justíssimo, castíssimo, ela idem como mulher, né? A Virgem, no parto, antes, depois, etc. E o mundo te oferece tantas oportunidades o tempo todo. O demônio te dá com a mão e te toma com as duas, né? Então, a palavra nos ensina de todas as formas. Então, ninguém tem desculpa para o pecado. Jesus fala, antes de eu vir, vocês poderiam ter continuado o pecado, mas como eu vim e vos falei do pecado, já não há mais motivo para pecar. É claro que ele estava falando dos pecados graves, daqueles pecados viciosos nossos, né? Então, com razão, então quer dizer, nós sabemos na hora o que Deus quer para nós e o que Ele não quer. Agora, carências afetivas, vida de solidão, tudo isso pode ser transformado em algo maravilhoso, Por quê? Na solidão que a gente encontra Deus pessoalmente, no barulho não. E quando eu vou à missa, eu vou encontrar uma comunidade, onde eu vou ver pessoas rezando, vou rezar em comunidade onde eu fortaleço. É como uma fogueira de lenha, muitos paus de lenhas queimando, ardem e sobe muito fogo, todos ardem ao mesmo tempo, né? Um contamina o outro. E quando eu estou sozinho, eu estou com Deus, né? Então eu estou buscando a força dele, a energia de Deus, a força, a santidade de Deus, obedecer a Deus, né? É assim a vida. É rezar, rezar e rezar muito. Eu não perco um Pai Nosso, Ave Maria durante o dia todo. Eu estou guardando as plantas, estou rezando. Eu estou lavando vasilha, estou rezando. Eu deito para pôr as pernas para cima, estou rezando. Eu estou no carro, eu estou rezando. Estou viajando, eu estou rezando. Eu não paro um minuto para lá, para cá, vou, volto. E eu estou sempre com o texto pendurado no pescoço, ou na mão, ou eu vou rezando, sabe? Viajando, dialogo com Deus. Só não estou rezando assim, e quando eu estou na missa, eu estou rezando. Que momento que não? Eu vou para o banheiro, quando eu sento no vaso, eu estou rezando, sabe? Eu deito rezando, eu amanheço o dia rezando. E é por que eu rezo tanto? Porque eu sou santo? Não, é porque eu sou muito fraco, porque eu sou pecador, porque eu preciso da força da oração, né? Por isso. Porque ninguém pode dizer, não, eu não é. Quem está de pé, São Paulo fala, pode cair, né? E Deus me livre da gente, quer dizer, a gente tem que cair e levantar, porque a gente erra, a gente cai, mas o problema é esse, muitos que caem, eles depois não dão conta de levantar, porque eles se sentem extremamente culpados, eles acham difícil retomar o caminho, porque se eles caírem, eles acham que eles vão continuar caindo, e ao contrário, eu posso caindo até morrer, mas Deus vai me olhar a minha intenção de levantar, né? E aceitar a ajuda dele de me levantar, e vou tentar mais uma vez. Só que eu não posso, eu tenho que evitar o primeiro tombo, né? Eu tenho que evitar de todas as formas, né? E para isso é a vida de oração, é a vida de leitura da Bíblia, é a vida de oração. Não tem outro caminho, né? Evitar filmes que nos excitam, evitar conversas com pessoas que falam muita besteira, evitar essas coisas, evitar companhias do sexo oposto, amizades, muita familiaridade, não pode, não deve, né? Nós temos que ter todas essas, como que eu vou dizer,
esses cuidados, esses grandes cuidados, porque nós somos fracos, nós somos muito fracos, muito. Né? Mulher, então, é muito fraca, homem também é muito fraco, todo mundo é muito fraco, né? Se coçar, deita, né? Então, a gente tem que evitar isso, tudo isso, e é rezando, rezando e rezando.